Dando continuidade à aula 3, nós vamos trabalhar com área de triângulo a partir de seus vértices e também a área de um polígono qualquer a partir de seus vértices. Para calcular a área de um triângulo a partir dos vértices, basta a gente calcular, como está aqui na página 43 do módulo, basta a gente calcular o módulo do determinante e dividir esse módulo do determinante por 2. Um método que a gente já conhece a partir do que nós estudamos no ano passado é o método de Sarros. Então, se eu tiver 3 pontos e conhecer as coordenadas desses pontos, basta calcular o determinante. Depois pego o módulo e divido por 2, ok? Um exemplo disso é essa situação que eu estou colocando aqui. Lembrando de algo que nós já trabalhamos no ano passado, se esse determinante der 0, significa dizer que os pontos são colineares, ou seja, eles estão alinhados e, portanto, eles formam uma reta. E é disso que nós vamos estar falando na aula 4. Então, na aula 4, nós vamos trabalhar com esse conceito de determinante dando igual a 0, para que os pontos sejam colineares, ou seja, eles estejam alinhados e, portanto, tenhamos uma reta. Caso esse determinante dê diferente de 0, teremos, portanto, um triângulo. E se tivermos um triângulo, teremos uma área. Tendo a área, usa-se essa fórmula, lembrando que isso aqui significa módulo de determinante, porque a gente não tem área negativa. Então, o determinante pode até dar negativo, mas uma vez dando negativo, você pega o valor absoluto e divide por 2, ok? Vamos a alguns exemplos. Vou começar com um exemplo que está na página 47, na questão 1. Foram dados 3 pontos, então 3 vértices de um triângulo aqui, menos 2, menos 3, 1 e 3, 7 e 1. Eu fiz o primeiro exemplo de duas maneiras, pelo método de Sarros, para a gente relembrar o que foi trabalhado ano passado, e pelo método prático. Pelo método de Sarros, a gente anota os pontos na horizontal. Então vem aqui, ó, menos 2, menos 3, 1 e 3, 7 e 1. Preenche a terceira coluna com 1, por se tratar de um elemento neutro. Repete as duas primeiras colunas. Eu imagino que todos devam se lembrar disso aqui. Aí a gente faz o produto dos elementos que estão na direção da diagonal principal. Menos 2 vezes 3 vezes 1, que dá menos 6. Menos 3 vezes 1 vezes 7, que dá menos 21. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. No sentido da diagonal secundária, lembre-se de multiplicar e trocar os sinais. Então aqui dá menos 3, eu anotei mais 3. Aqui dá menos 2, troca, fica mais 2. Aqui dá menos 21, dá mais 21, eu anotei menos 21. Somando esses 6 números, o determinante dá menos 42. Como você teve um determinante diferente de 0, significa dizer que temos um triângulo. E se temos um triângulo, automaticamente temos uma área. Módulo vai dar 42 dividido por 2, então a área é 21, ok? O método prático, o próprio nome já diz aqui, então se ele é mais prático do que fazer até por Sarros, e ele se aplica não só a triângulo. Veja só, o método de Sarros vale apenas para triângulo, porque o método de Sarros se aplica apenas para um determinante de uma matriz 3 por 3, só daqui para cá, então só 3 por 3. O método prático, como está escrito na página 45, ele vale para qualquer polígono, ok? Então é para qualquer polígono, ele pode ter qualquer número de lados. Eu estou fazendo um exemplo para o triângulo, mas ele pode ser para um quadrado, para um pentágono, hexágono, qualquer polígono. Então vamos lá. A primeira diferença é que ao invés de anotarmos na horizontal, como fizemos aqui no método de Sarros, a gente anota na primeira linha x e na segunda linha o y. Então olha só, menos 2 e 3. Eu anotei menos 2 em cima, menos 3 embaixo. 1 e 3, 1 em cima, 3 embaixo, 7 e 1. E repete apenas a primeira coluna. Então eu repeti aqui o menos 2 e menos 3, ok? Então o primeiro ponto inicia e encerra com esse primeiro ponto. Calcular aqui agora, o processo é semelhante ao do método de Sarros. Então, menos 2 vezes 3, menos 6, 1, menos 21. Voltando, multiplica e troca o sinal, menos 2 fica mais 2, 21 fica menos 21, menos 3, anota mais 3, somando os 6 números, menos 42,
e, portanto, a área será metade também em módulo, ok? Esse é o exemplo 1. O primeiro exemplo está na página 47, questão 1. Vamos para outro exemplo. O outro exemplo ele está na página 47, a questão 2, que diz: considere no plano cartesiano os pontos P, Q e R. Determine o valor de K para que os pontos sejam colineares. Aí eu pergunto a vocês, qual é a condição para que os pontos sejam colineares, ou seja, para que eles estejam na mesma linha? O determinante tem que ser 0. Então, pontos colineares, pontos na mesma linha, é porque o determinante tem que ser 0. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o determinante e impor a condição que ele deve ser 0. Como que a gente faz isso? Podemos usar o método de Sarros ou o método prático. A grande maioria das pessoas, a partir do momento que conhece o método prático, preferem sempre usar o método prático. Como vocês já estão acostumados a fazer o método de Sarros, eu vou fazer aqui pelo método prático para você ter um conhecimento de algumas opções diferentes, para você ter mais uma opção, melhor dizendo, ok? Então vamos lá. Método prático. Então eu anotei, lembrando, sempre na primeira linha a nota X, que é a abscissa, e na segunda linha a nota ordenada. Então olha aqui, K e 2. O outro ponto, 0 e K menos 2. Botei entre parênteses para ficar destacado aqui, 2 e 5. E repete o primeiro ponto, que foi o K e o 2. E agora eu já botei igual a 0, porque eu já sei que os pontos devem ser colineares, ok? Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação. Então esse multiplicado por esse, aí fica K vezes K menos 2. Então K vezes K, K ao quadrado, e K vezes menos 2, menos 2K. 0 vezes 5, 0, 2 vezes 2, 4. Voltando, K vezes 5 fica 5K, troquei o sinal, menos 5K. O 2 multiplica por isso, vai ficar menos 2K, e menos 4 fica mais 4. E aqui 0. Bom, dessa primeira linha para a segunda, vamos somar os termos semelhantes. Então aqui teremos K ao quadrado, vamos lá, ver o que fica aqui, ó. K ao quadrado, menos 2, menos 5 e menos 2 fica menos 9K, e 4 mais 4, 8. Então aqui temos uma equação do segundo grau, ó. E aí eu vou calcular delta, que deu 49, e aí fica menos b, que é 9, raiz de delta, que é 7, sobre 2a. 16 sobre 2, 8, 9 menos 7, 2 sobre 2, 1. Então, conjunto solução, está aqui embaixo, 1 e 8, ok? Questão simples, bastava você saber que a condição para que os pontos sejam colineares é que o determinante seja 0, ok? Método prático, se não quisesse fazer pelo método prático, poderia ser Sarros, mas não tem dificuldade nenhuma da questão, tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Antes de irmos para o próximo exemplo, eu quero só destacar aqui na página 45, quando ele fala de matemática em detalhes, nesse parágrafo aqui ele fala que esse procedimento do método prático pode ser calculado, pode ser usado para o cálculo da área de um polígono convexo no plano cartesiano, e que você deve observar que esses vértices devem ser vértices consecutivos. Então veja só, quando você tiver a figura, se você tiver a figura, você não pode anotar os pontos numa sequência aqui e pegar, por exemplo, ponto A, ponto D, voltar para o ponto E. Você tem que pegar formando a sequência da figura. Então eu tenho que pegar A, B, C, D, E e voltar para o ponto A. Se eu fizer isso, pegando o ponto A e depois anotar o ponto C, voltar para o ponto B, dá erro na questão. Quando a questão me der os vértices já anotados, como está aqui, A, B, C, D, E, ele já me deu os pontos na sequência. Aí eu já anoto esses pontos nessa sequência que a questão me deu. Mas se me der o desenho da figura, você tem que pegar os pontos em qualquer sequência. Você pode fazer A, B, C, D, E e voltar para A. Você pode começar daqui e girar nesse sentido, isso não importa. Mas no sentido que você começar, você tem que pegar uma sequência para fechar a figura. Então, se eu começar por esse, eu faço esse e volto, ok? Se eu fizer esse e pular para esse, voltar e for pulando assim, aí dá erro na questão. Então, observe que devem ser vértices consecutivos. Bom,
Tendo dito isso, vamos para o exemplo. O exemplo que eu vou fazer está na página 48, questão 7. Ele pede para que calculemos a área de um pentágono e deu aqui os 5 vértices: 0, 0, 3, 2, 2 e 3, 1 e 5 e menos 2 e 1. Como eu havia dito agora há pouco, ele deu os 5 pontos, é só eu anotar aqui, ó, 0, 0, 3, 2, 2, 3, 1 e 5, menos 2 e 1. Calcular o determinante, fiz o cálculo do determinante, deu 23. Se o determinante deu 23, significa dizer que tem a área tranquilamente, então esses pontos não estão alinhados aqui, então a gente tem uma área, e a área vai ser determinada como 23 dividido por 2, 11,5. Então 11,5 unidades de área. É só agora ir lá e marcar a alternativa correta, e a alternativa correta é exatamente letra D, ok? Bom, agora vocês vão fazer umas atividades que eu vou indicar aí.